Muito bem, galera, muito bem. Senhoras e senhores, você aí que vai detonar nessa prova, você que está aqui no canal Exame de Ordem comigo e com a equipe toda do canal, aí nessa luta, né? Já fez intensivão, já fez mega e agora resolução de questões. Seja bem-vindo a mais um bloco para que possamos trabalhar questões de direito do trabalho, direito material do trabalho. Vamos para mais uma questão? Mais uma questão, questão de número 17. Questão de número 17, no que se refere ao adicional de periculosidade e ao adicional de insalubridade, assinale a alternativa correta. Então, tema periculosidade, tema insalubridade. Periculosidade, pessoal, eu não posso deixar de falar para vocês que agora, com a mudança do artigo 193 da CLT, que incluiu também agora o trabalhador, o segurança de patrimonial e física, né? Incluiu também nesse rol esse trabalhador. Portanto, esse trabalhador, por desenvolver uma atividade perigosa, ficar exposto a assalto, tá? A roubo, também ele agora tem direito à periculosidade, porque ele trabalha em atividade perigosa. Qual é o adicional? Qual é o adicional de quem trabalha com periculosidade? O adicional de 30%. De 30% sobre a sua remuneração, exceto os adicionais. Adicional de comissão, gratificação, tá? Então, sobre a sua remuneração, 30%. Qual atividade? Que é atividade perigosa? É aquela atividade que mata na hora. Ou seja, o eletricitário, aquele que trabalha no posto de gasolina, aquele que trabalha com explosivo, agora aquele, nos termos da nova redação do 193, aquele que também desenvolve atividade de segurança, que é considerada uma atividade perigosa, por esse segurança, essa pessoa ficar exposta ao roubo, ao assalto, também tem direito à periculosidade. Muito bem, essa periculosidade, quem fornece o equipamento, a empresa deve fornecer todos os equipamentos, equipamento de proteção que neutraliza, ou então que estanque esse perigo ou essa insalubridade. É claro que no perigo é muito mais difícil, né? Mas tem direito, tá? Tem direito a 30%, né? 30% de adicional de periculosidade. 30% adicional de periculosidade, é isso mesmo, 30% de adicional de periculosidade, tá? Então, eletricitário, quem trabalha com explosivo, agora esse funcionário que é segurança patrimonial, segurança físico, também tem direito aos 30% de adicional de periculosidade, tá? E a insalubridade? A insalubridade, tá? Eu tenho o grau mínimo, que é 10, o grau médio, que é 20, e o grau máximo, que é 40. Sobra 30. 30 é da periculosidade. Então, grau médio é 20, grau mínimo 10 e grau máximo 40. Então, tenho 10, 20 e 40. Grau mínimo 10, grau médio 20, grau máximo 40 de insalubridade. O que é insalubridade? Esse camarada desenvolve uma atividade em ambiente insalubre, ruído, tá? Agente químico, tá? Nós dissemos que esse é o que mata aos poucos, tá? Esse que mata aos poucos, tá? Então, essa atividade insalubre, pessoal, essa atividade insalubre, ele tem direito a esse adicional. Quem que determina o adicional? O Ministério. O Ministério do Trabalho é que irá analisar esse adicional, de quanto vale esse adicional. Lembrando também que numa futura demanda na Justiça do Trabalho, tá? Esse empregado pleiteando, esse trabalhador pleiteando periculosidade e insalubridade, o juiz deve determinar perícia nesse local. Deve determinar perícia nesse local, tá? E ainda mais, pessoal, a mera intermitência, ou seja, esse camarada tem contato de vez em quando só com esse ambiente insalubre, não exime a empresa de pagar o adicional de insalubridade. Bacana, pessoal? Tá, diante disso, feitas essas considerações iniciais, a empresa deve sim, viu, gente? A empresa deve fiscalizar. A empresa não basta fornecer o equipamento e está isenta. Eu forneci o equipamento, não vou mais pagar a insalubridade.
O simples fato de fornecer o equipamento não obsta o empregador de pagar o adicional, o referido adicional. Outra coisa importante, o empregado, se ele trabalha em ambiente insalubre e ambiente perigoso, ele deve escolher um dos dois adicionais. Ele não pode ficar com os dois. Ele deve escolher um dos dois adicionais. Não gera direito adquirido. Não gera direito adquirido. Cessando a insalubridade, cessando o perigo, também cessa o adicional. Cessando o ambiente insalubre, cessando também o ambiente perigoso, tá? Também cessa o adicional. Vamos para as questões. O que nós temos aí? O frentista que opera bombas de gasolina não faz jus ao adicional de periculosidade, visto que não tem contato direto com o combustível. Nada a ver. É uma das situações que tem. Ele trabalha direto com explosivo. Tem direito ao adicional de periculosidade. Então, não nos interessa. O caráter intermitente do trabalho executado em condições insalubres não afasta o direito do recebimento do respectivo adicional. Acabei de falar isso para vocês. O que é intermitente? Ora ele está trabalhando, manipulando esse produto, ora ele ouve barulho excessivo, ora não. Então ele está só, ora vai, ora não, ora tá, ora não. Mas é de uma certa forma frequente esse contato. Tá? Esse contato. Então, se ele tiver de forma intermitente, mesmo de forma intermitente, ele tem direito ao adicional, tá? De insalubridade, de periculosidade, tá? Ou de insalubridade. O grande lance é que essa intermitência, tá? Essa intermitência na insalubridade, ele vai e volta, tem direito. Na periculosidade, é engraçado que na periculosidade ele precisa ter um certo contato, que esse contato deve ser frequente. Se for só de vez em quando, ele não tem direito. Embora o adicional de periculosidade, embora o perigo, né? O perigo ele não precisa estar de vez em quando. Ele teve contato, pode explodir a qualquer momento, né? E ele acabar morrendo, tá? Mas ele precisa, na periculosidade, ter um contato mais frequente para ele ter esse direito. Na insalubridade, não. Na insalubridade, o mero caráter intermitente, ou seja, esse vai e volta dele, por si só, não afasta. Ele tem direito ao adicional de insalubridade. Bacana? É a letra B. E essa letra B tá bem bonitinha, pessoal. Essa letra B tá bem bonitinha, porque nós temos a súmula 47 do TST, que vai tratar exatamente sobre isso. Dá uma lida na súmula 47, porque essa súmula é extremamente importante, tá? Súmula 47 do TST, tá bom? TST, tá bom? Dá uma lida nessa súmula, que essa súmula é de extrema importância para que possamos ir bem na nossa prova, tá bom? Mais uma questão. Então essa letra B tá bonitinha. Letra C. A eliminação da insalubridade do trabalho em uma empresa, mediante a utilização de aparelhos protetores aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não é suficiente para o cancelamento do pagamento do respectivo adicional. Gente, percebe que aqui ele está dizendo na eliminação. Ele não está dizendo na diminuição. Ele está dizendo que foi eliminado. Ó, a eliminação da insalubridade. Se foi eliminada a insalubridade por estar utilizando algum aparelho, tá? E for aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é suficiente sim para o cancelamento da insalubridade. Não pode reduzir, tem que eliminar o contato com agente nocivo à saúde. Tem que eliminar. Se só reduzir, ele continua tendo direito. Então, a letra C também não nos interessa, porque aqui ele colocou essa palavrinha não. Ele diz que não é suficiente para eliminar. Quando, na verdade, se o equipamento for demonstrado que eliminou realmente a insalubridade, é possível sim a cessação do respectivo adicional. Vamos lá, letra B. As horas em que o empregado permanecer em sobreaviso também gera a integração do adicional de periculosidade para o cálculo de hora extra. Gente, quando ele está de sobreaviso, ele não está em contato com a situação de perigo, tá? O eletricitário, por exemplo, ele fica de sobreaviso. Sobreaviso, ele tem que ficar na casa dele aguardando o chamado.
Se ele fica na casa dele aguardando o chamado, ele não está em contato com a cabine de força. Tá? Então, nesse caso, ele não tem direito ao adicional de periculosidade. Mas ele foi chamado. Aquelas horas que ele ficou em contato, tá? Exposto ao perigo, aí sim, mas de sobreaviso não. Portanto, o nosso gabarito, letra B de bola. Bacana? Mais uma? Vamos lá. 18. A respeito do salário utilidade ou in natura, assinale a opção correta. Identificamos o tema. O que ele quer aqui, pessoal? Ele está pedindo sobre salário in natura, ou conhecido também como salário utilidade. 458 da CLT. Você vai precisar da súmula também 458 da CLT, e você vai precisar também da súmula 367 no item 2 do TST. Súmula 367, item 2 do TST. Bacana? Vamos lá? Vamos para a letra A. Habitação fornecida ao empregado quando ele fornece, não em razão do trabalho, mas para o trabalho, tá? Para o trabalho. Quando ele fornece a habitação, não pelo cargo que ele exerce, não como uma condição. Professor, como assim? Olha, você vem trabalhar comigo, você trabalha comigo, eu vou te dar uma moradia. Você trabalha comigo, eu vou te dar um carro. Você trabalha comigo, eu vou te dar ternos, todo mês, 2, 3 ternos. Eu estou negociando com você em razão da sua função. Estou negociando com você em razão da função que você vai realizar. Não para a função. Você é um vendedor, fala, olha, vem trabalhar comigo, eu vou te dar um carro zero para você trabalhar. Para trabalhar. Se é para o trabalho, não tem natureza salarial. Tá? Se é para o trabalho, não tem natureza salarial. Se é em razão do trabalho, se é em razão do cargo que eu desenvolvo, aí sim tem natureza salarial. Olha o que ele diz aqui: habitação fornecida ao empregado quando é indispensável, então é para o trabalho, não em razão da minha função, não em razão do trabalho, mas é para o trabalho. Ele está dizendo, a habitação fornecida ao empregado quando indispensável para a realização do trabalho, não tem natureza salarial. Perfeito. 458 da CLT e a súmula 367 do TST. Vamos para a letra B? Aqui eu já falo para vocês que o gabarito é a letra A. Mas vamos ver as outras. O fornecimento pela empresa de veículo, ao empregado, quando indispensável à realização do trabalho, será considerada salário in natura? Não, porque é para o trabalho. O que deixará de ocorrer quando o veículo for também utilizado para atividades particulares do empregado. Se ele fornece um veículo para o trabalho, mesmo que esse empregado, cuidado com isso, mesmo que esse empregado utilize esse veículo para os seus finais de semana, para ir para o shopping, para ir para a praia, tá? Não é considerado salário in natura. Tá? Não é considerado salário in natura. Salário in natura também, gente, a empresa não pode fornecer cigarro, não pode oferecer bebida, tá? A título de salário in natura. A empresa não pode fornecer algo que é prejudicial à sua saúde, tá bom? Então, letra B também não é. Já sabemos que o gabarito é a letra A. O fornecimento de cigarro por indústria tabagista ao empregado que nela trabalha é considerado salário in natura? Não. Não pode. Súmula 367 do TST. Não pode, tá? Então você vai ler o 458, 367 e a súmula 367 do TST. Letra D. A energia fornecida por empresa de energia elétrica ao empregado que nela trabalhe possui natureza salarial em qualquer situação. Olha o que ele colocou, gente. Em qualquer situação, tá? A energia, se a empresa deu uma casa para ele, uma habitação, que é indispensável para a realização do seu trabalho, tá? E a energia está junto. A energia está junto, tá? Então, essa não pode. Agora, se ele deu uma casa, tá? E aí, essa casa também tem energia, aí pode ter natureza salarial. Mas aqui, nesse caso, não. Por quê? Porque ele diz em qualquer situação. Então, não é em qualquer situação. Você precisa analisar, tá? Para que ele deu aquele outro benefício? Para que ele deu aquela outra vantagem além do salário? Ele deu outras vantagens. Para quê? É para o trabalho ou em razão do meu cargo? Essa é a grande diferença. Se é para o trabalho, pessoal, não tem natureza salarial. Por quê? Porque quando fornece
em razão do meu cargo, em razão do trabalho que eu vou desenvolver, aí eu vou receber, sabe o que, pessoal? Eu vou receber esses outros benefícios, tá? Como natureza salarial, vai incidir para efeito de INSS, fundo de garantia, imposto de renda, tá? Então, tome cuidado com isso aí. Então, portanto, aqui o nosso gabarito, nós já sabemos, é a letra A. Bacana? Mais uma? Vamos para a letra questão 19, questão 19 na tela. Questão 19 na tela. Desde que haja autorização prévia e por escrito do empregado, é lícito ao empregador efetuar desconto ou reter parte do salário no que se refere. Outra questão aí do princípio da intangibilidade. Mais uma vez, intangibilidade na tela, né? Vamos ver quais são as questões que ele traz para a gente. As horas em que este falta ao serviço para comparecimento necessário como parte à Justiça do Trabalho, tá? Ou seja, ele vai na Justiça do Trabalho e ele diz, olha, quando eu for na Justiça do Trabalho, quando eu for prestar algum depoimento, quando eu for prestar algum trabalho na Justiça do Trabalho, tá? Eu vou deixar autorizado aqui que você pode descontar. Olha lá. Horas que este falta ao serviço para comparecimento necessário como parte à Justiça do Trabalho. Gente, essa situação, tá? É uma situação que o contrato fica interrompido, ou seja, eu falto, mas recebo. É interrupção do contrato de trabalho, tá? É interrupção. Súmula 342 do TST. Súmula 342 do TST. É uma interrupção do salário, tá? Então a empresa não pode me descontar. Não pode descontar, tá? Então nem que eu faça um documento que eu assine, tá? Não pode, tá? Aos valores relativos a planos de assistência odontológica e médico hospitalar. Eu entro na empresa, a súmula 342 diz isso. Eu entro na empresa, no momento que eu entro na empresa, eu posso assinar um documento autorizando já o desconto odontológico e médico? Nesse caso pode. Não é considerado lesivo isso. É o entendimento do TST, o J342. Portanto, aqui nós já sabemos que o gabarito letra B de bola, tá? A contribuição sindical obrigatória, gente, se é uma contribuição sindical, essa contribuição sindical, salvo engano, lá do 578, se ela é obrigatória, é um desconto legal. Se é um desconto legal, não fere o princípio da intangibilidade do salário. Não fere, tá? Aos salários correspondentes ao prazo do aviso prévio, quando o empregado pede demissão e não paga o empregador o respectivo aviso. Pode também. Pode descontar? Pode. Tá? Então aqui, gente, gabarito pra gente é a letra B, os valores relativos aos planos de assistência médica e odontológica. Portanto, aqui, nosso gabarito é a letra A. Tá? Vamos lá? Mais uma? Questão 20. Questão 20, mais uma. De novo, salário in natura. Quanto ao salário in natura, assinale a alternativa correta. Vamos ver quais são as alternativas que nós temos? Na tela, as alternativas que nós temos. Vem comigo. Letra A. Letra A. Devem ser considerados como salários pagos os equipamentos fornecidos ao empregado. Olha, gente, que absurdo. E é utilizado no local de trabalho. Para. Nada a ver. Isso aqui não é salário in natura. Não é salário in natura. Porque é para o trabalho. Se é para o trabalho, não é salário in natura. Letra B. O transporte de ida e volta para o trabalho, bem como o vale-transporte, tem natureza salarial, gente. Isso é para o trabalho e não em razão do trabalho. Tá? Letra C. Compreende-se no salário as prestações in natura que a empresa, por força do contrato, eu estou te contratando e vou te pagar isso, vou te dar moradia em razão da sua função, em razão do contrato. Por força do contrato ou costume, fornecer habitualmente ao empregado. Tem natureza salarial isso, gente? Tem 458 da CLT. 458 da CLT. Tem natureza salarial. 458 da CLT. Então, o nosso gabarito é a letra C. Mas vamos ver a D. É permitido o pagamento de salário por meio de alimentação, habitação, vestuário e bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas?
E aqui, gente, mesmo que você pague em habitação e alimentação, pelo menos 30% tem que ser em dinheiro. 30% tem que ser em dinheiro, tá? Então, portanto, aqui 458 da CLT, letra C é o nosso gabarito. Bacana? Mais uma? 21. Vamos para 21? Presta atenção nessa, pessoal. Mais uma questão. Olha lá. As gorjetas, lê comigo, você está com a sua apostila aí, né? Está com a sua apostila. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado. Ao integrar a remuneração, as gorjetas servem como base de cálculo para tudo aí agora. Para tudo aí agora. Serve de base de cálculo para quê, gente? Serve de base de cálculo para quê? Tá? Serve de base de cálculo para quê? Nós sabemos, pessoal, já falei isso para vocês, as gorjetas não vão integrar, não vão servir de base de cálculo para a hora extra, não vai servir de base de cálculo para o DSR, não vai servir de cálculo para o aviso prévio, somente para o fundo de garantia, férias e o 13º, só, tá? Então vamos ver o que diz a questão, que tem aqui. Para o aviso prévio, não. Hora extra, não. Adicional noturno, não. 354 do TST. 13º salário, sim. É o 13º, é o fundo de garantia, tá? E as férias. Bacana? Então, nosso gabarito, letra D. Facinho essa questão. Outra. Agora sim, mais um caso concreto. Mais um caso concreto. Vamos lá para esse caso concreto. Determinada empresa encontra-se instalada em local de difícil acesso, não servido por transporte público regular. Tá? Eu achei o tema aqui, já localizei o tema. O que ele quer? Ele está falando de jornada in itinere. Jornada in itinere, aonde eu, empregado, saio da minha casa até a empresa. Esse trajeto, esse período é computado como jornada de trabalho? Em regra, não. Em regra, não. Exceções é o que nós vemos agora. A jornada in itinere, ela faz parte, ela vai ser computada na sua jornada, como se você já estivesse trabalhando, se a empresa estiver em local de difícil acesso, não servido por transporte público regular. Já temos dois requisitos aí, tá? Em razão disso, fornece condução para o deslocamento dos seus empregados. Então, a empresa está em local de difícil acesso, tá? Local de difícil acesso, não servido por serviço público, e ainda, pessoal, a empresa fornece o transporte. Tá preenchido o requisito aí, veja bem, vamos lá. Fornece condução para o deslocamento dos seus empregados, da residência ao trabalho, e vice-versa, mas cobra deles 50% do custo do transporte. Na hipótese, é correto afirmar que, mesmo que a empresa cobre desse empregado 50% para ajudar a custear, se esses requisitos forem preenchidos, a empresa deve incluir esse período da casa dele até a empresa como jornada de trabalho. Como jornada de trabalho. O que eu preciso aí, professor? Artigo 58 da CLT e ainda, gente, a súmula 90. Importantíssimo ler a súmula 90. Eu disse na Mega. Súmula 90, súmula 6, súmula 331, súmula 85, tá? Súmula 354. São súmulas que você... Olha, não vou nem falar. Você tem que estar com ela. Gravado no seu coração. Porque são súmulas que vão cair, gente. Tá? São súmulas que vão cair. São súmulas que vão cair. 467, outra súmula também importante. 437, são súmulas que vão cair. Não vai para a sua prova sem ler essas súmulas. Tá? Por conta e risco sua aí, tá? Não vai. Então, súmula 90. Vem trazendo esse regramento aqui, pessoal. Tá? Então, vamos dizer, mesmo que a empresa cobrou 50%, ela deve pagar computar esse período da casa dele até a empresa como horário, jornada de trabalho, tá? É o que está disposto na súmula 90. Vamos lá. O tempo de deslocamento será considerada hora in itinere. Olha, gente, perfeito. Por quê? Porque lá no enunciado, ele já trouxe todos os requisitos necessários,
tá? Então o nosso gabarito aqui já é a letra A. Vamos ver o B, o que diz as outras letras. O tempo de deslocamento não será considerado hora in itinere, porque é custeado pelo empregado, ainda que parcialmente. Mesmo que seja custeado pelo empregado, se está preenchido os requisitos, é jornada de trabalho, tá? Súmula 90. Vamos lá? Letra C, desculpa. O empregado tem direito ao recebimento do vale transporte. Nós estamos falando de jornada de trabalho, pessoal. Letra D. Metade do tempo do deslocamento será considerado hora in itinere, porque é a proporção da gratuidade do transporte fornecido. Gente, quando a empresa fornece condução, tá? O local da empresa, parte é servido pelo transporte público, parte não é servido pelo transporte público, tá? Qual que vai ser o tempo, a jornada in itinere? Vai ser o período que não é servido pelo transporte público. Aquele que é servido pelo transporte público, não vou computar como jornada de trabalho. Vou computar como jornada de trabalho aquele período que não é servido pelo transporte público, que a empresa ainda fornece condução, tá? Então, nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra A. Bacana? Mais uma? Gabarito, letra A. Mais uma questão. Vamos para a questão 23. A respeito do regime de compensação de jornada do trabalho, a respeito do regime de compensação de jornada do banco de horas, assinale a alternativa correta. Pessoal, banco de horas, questãozinha fácil, questãozinha moleza. Por quê? Bancos de horas, quando eu falo de bancos de horas, pessoal, eu estou falando daquela situação em que o empregado trabalha em uma determinada empresa, e uma empresa está passando dificuldades, tá? E assim, ao invés dela pagar hora extra, ela faz o seguinte: você trabalha, tá? Você trabalha e durante 12 meses, no período de 12 meses, eu vou te proporcionar o descanso. Você vai compensar essas horas que você vai estar trabalhando, tá? Pessoal, isso tem que ser cumprido dentro do prazo de 12 meses, isso tem que ser, ele vai ter que descansar no prazo de 12 meses, 12 meses ele tem que descansar, 12 meses ele tem que compensar o valor, a hora que ele trabalhou. Ele trabalhou, não recebeu, então ele trabalhou lá X horas, tá? Então ele vai ter, durante 12 meses, tá? A condição de descansar, de folgar para compensar aquelas horas trabalhadas. Agora, preste atenção que o acordo de prorrogação de jornada, quando eu prorrogo 2 horas por dia de hora extra, tá? Na prorrogação de jornada, pode ser acordo por escrito, acordo individual por escrito entre patrão e empregado. A compensação de horas, tanto a jornada inglesa como a jornada espanhola, jornada inglesa é aquela que eu trabalho 1 hora a mais por dia, de segunda a quinta, para não trabalhar no sábado. Compenso aquelas horas do sábado durante a semana para que eu não precise trabalhar no sábado, conhecida como jornada inglesa. A jornada espanhola é aquela semana que eu trabalho 48 horas, para na outra semana eu trabalhar 40 horas, tá? Professor, e se eu tiver, abrindo um parênteses rapidinho, se eu tiver, no intervalo de refeição, sei que foge um pouco do assunto, no intervalo de refeição, a convenção coletiva, o acordo coletivo, autorizou eu trabalhar fazer só meia hora de intervalo de refeição. É válido? Não é válido, tá? Não é válido, tá? Cuidado com isso aí, não é válido. Súmula 437 do TST, não é válido. Voltando à fita, nós estamos falando do banco de horas. Então, o banco de horas, pessoal, a compensação de prorrogação pode ser por escrito. A compensação de jornada, para que eu não precise trabalhar no sábado, jornada inglesa, e jornada espanhola, trabalho 48 horas para na outra semana trabalhar 40, é permitido eu fazer direto com o meu patrão, um acordo individual. Agora, o banco de horas, somente com o crivo do sindicato, somente com a presença e a participação do sindicato. Eu falando de acordos, eu preciso estar atento à súmula 85. Mais uma súmula que você não pode ficar sem observar, a súmula 85, tá? Vamos ver o que diz as nossas questões aqui? Vamos lá. Pode ser instituído mediante acordo verbal ou por escrito entre a empresa e o empregado, facultando-se a participação dos sindicatos representantes da categoria. Acordo individual, e aqui só por escrito, tá? É no caso de compensação e no caso de prorrogação da jornada,
tá? Por escrito, tá? E na questão de prorrogação de jornada e no acordo da jornada, tá? Prorrogação e acordo de compensação. Esse sim pode ser por escrito. Banco de horas não. Banco de horas tem que ter a participação do sindicato. Letra B. Não admite a compensação de jornada que ultrapassar o limite máximo de 10 horas. Não se permite a compensação de jornada que ultrapassar o limite máximo de 10 horas. Qual que é o limite máximo, gente? Eu trabalho 8 horas e eu posso prorrogar mais 2 horas. Ou eu posso compensar 2 horas. Ou seja, eu posso trabalhar mais 2 horas. O máximo é 10 horas. Não se admite a compensação de jornada. Posso fazer a compensação de jornada? Posso. De que forma? Acordo individual por escrito, tá? Posso ultrapassar o limite de 10 horas? Não posso. Não posso, tá? Letra B. Vamos ver a letra C. Pode ser compensado após a rescisão do contrato de trabalho se houver crédito em favor do trabalhador, respeitando o limite de validade do acordo? Não, gente. Depois que rescindiu o contrato, acabou o contrato. Acabou o vínculo de emprego. Não tem o que eu falar em compensação, pessoal. Não tem o que falar em compensação. Não tem. Então fique atento, tá? Professor, como vai funcionar? Lê aí o 58, 59, parágrafo 2º, tá? Dê uma lida aí nessa parte de jornada de trabalho, a partir do 58 aí, que você vai matar algumas questões, tá? Então, posso compensar depois que terminou, que rescindiu o contrato? Não, né, pessoal? O excesso de jornada pode ser compensada, tá? O excesso de jornada a ser compensada não pode exceder o prazo legal máximo de 1 semestre. A soma das jornadas semanais prevista para o período. Gente, jornada, eu posso fazer a parte da compensação, no caso do banco de horas, dentro de 12 meses. Dentro de 12 meses. Dentro daquele ano. Tá? Então, nosso gabarito aqui vai ser a letra B de bola. Letra B de bola, não se admite compensação de jornada que ultrapassa o limite máximo de 10 horas. Gente, meu tempo está estouradíssimo. Vamos fazer o seguinte, vamos virar o bloco, e nós temos mais questões ainda. Vamos fazer a nossa última bateria de questões, mas no próximo bloco eu te aguardo.